Oi, meninas, meninos, jovens, adultos, cristãos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e como que é importante. Que Deus te proteja, te guarde hoje, amanhã e para todos sempre. Hoje eu vou ler Mateus capítulo 7. Hoje eu vou falar sobre não julgar o outro, né? E como eu sempre digo para vocês em todos os meus vídeos, né? O que era mesmo? A pressa. Nós não podemos ter a pressa e nós não podemos priorizar ela. Mas como assim, Vitória? Não podemos ter a pressa em nossas vidas. Porque quando a gente prioriza a pressa, o que acontece? Aquilo que a gente fazia antes com calma, com paciência, hoje a gente faz com pressa, a gente faz errado. E não é isso que a gente quer. E muitas das vezes a gente peca por fazer algo de errado. A gente xinga, a gente fala palavrão. Por isso que é muito importante que você não tenha pressa em sua vida. Porque quando você prioriza ela, quando você tem a pressa em sua vida, você peca muito fácil. Porque aí o diabo sabe entrar em tua mente. Mas aí você não pode deixar, né, o diabo fazer isso. Você tem que ser o quê? Esperto, tem que ter o quê? Sabedoria, entendeu? Então não prioriza a pressa, nem coloca ela em primeiro lugar da sua vida, jamais, nunca faça isso. E uma coisa também, assistir vídeos cristãos ajuda muito nisso também. Tem vários vídeos cristãos, né? Eu ainda não faço esse vídeo, mas tem vários vídeos cristãos falando sobre pressa e essas coisas. E é muito importante a gente assistir vídeos cristãos. Mas por que, Vitória? Porque às vezes a resposta que você está precisando está em um vídeo, entendeu? Como este. Por isso é uma coisa pra você, assiste o vídeo até o final. Porque às vezes a resposta que você precisa está em um vídeo. Às vezes uma bênção que você quer pra sua vida está em um vídeo e você não sabe. Você não sabe quem Deus usa, né, para te falar algo. Você não sabe, às vezes é um vídeo que ele usa, entendeu? Para te falar algo. E é muito importante que a gente escute, entendeu? Então hoje eu vou ler Mateus capítulo 7. Não julguem os outros. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adorarem será usado para medi-los, porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho. Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Não dê o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Olha pra você, gente. Olha pra você ver, gente. Nós somos as pessoas que são boas. Porque tem um ditado que diz as pessoas boas sempre sofrem. Por causa desse tipo de coisa, entendeu? Porque as pessoas boas, as pessoas cristãs sempre serão julgados. Mas por que, Vitória? Por aquelas pessoas que não querem ver você vencer na vida. E é muito importante porque, às vezes, o inimigo, ele não é um desconhecido. O inimigo mora junto com você. O inimigo, às vezes está no seu trabalho, às vezes está na sua escola. A gente não sabe quem o inimigo usa para falar algo pra gente, entendeu? Por isso que eu falo uma coisa pra você. Tenha sabedoria. Vou contar um relato que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? No YouTube não tem problema falar, nem nada. Esse relato já foi embora, mas no YouTube não tem problema eu falar, porque no YouTube, né? Aqui no YouTube não tem problema eu falar. Vou falar esse relato pra vocês. Eu estava na escola, tudo mais, uma pessoa veio me abordar, uma menina, veio me abordar falando o quê? Falando de uma coisa que aconteceu lá atrás, lá no começo do ano. Veio me abordar falando tal coisa pra mim, tal coisa pra mim. Aí tá, me chamou de sonsa, tá bom. Eu falei assim, não, deixa eu em paz. Aí eu fui pro banheiro, né, que tava lá no pátio, fui pro banheiro. Chegando lá no banheiro, eu tava me olhando no espelho. Menina veio lá e falou assim, dá licença, sonsa. E uma coisa pra você ver, uma coisa. Se eu perdesse a cabeça na hora que ela me chamou de sonsa, eu estaria errada.
e estaria errada. Mas sabe o que eu fiz? Sabe o que eu preferi fazer? Eu preferi priorizar a minha paz. Eu preferi deixar isso pra lá. Claro que eu não fiquei com raiva. Claro que eu não tive nenhum estresse. Eu apenas fiquei calma e não falei nada. Apenas fiquei calma. Ela falou assim, dá licença, sonsa. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, à vontade. Por quê, gente? Porque mesmo que os nossos inimigos, mesmo que as pessoas más tentam contra a gente, nós temos que ser boas. Mas sabe por que nós temos que ser boas? Nós temos que ser melhor do que elas. Não melhor que eu falo, tipo, na vida e tudo mais, não. Se a pessoa é ruim, você é boa. Não seja ruim igual ela, entendeu? Você tem que ser melhor. Mas melhor como, Vitória? Ninguém é melhor que ninguém. Eu sei que ninguém é melhor que ninguém. Mas eu falo ser melhor na tua vida, entendeu? Priorize a sua paz. Não seja igual a pessoa de jeito nenhum. Se a pessoa te oferece migalhas, ofereça um prato pra ela. Sabe por quê, gente? Porque uma coisa eu falo pra você. As pessoas podem ser ruim. Mas quando você é boa, você consegue tirar cada cara das pessoas. Sabe por quê? Vou explicar pra vocês melhor, se vocês entenderam nada. Porque quando você é boa com uma pessoa que faz maldade pra você, que fala, xinga pra você, quando você é boa com esse tipo de pessoas, as pessoas ficam o quê? Com raiva, com estresse, com ódio. Ah, não, porque ela tá sendo boa, porque ela tá sendo boazinha. Entendeu, gente? Por isso eu falo uma coisa pra você, nunca seja igual às pessoas. Seja o melhor. Entendeu? Gente, eu não falo no sentido de ser melhor na vida, não. Eu não falo no sentido de ser melhor do que ela. Ninguém é melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Eu falo no sentido, você é melhor do que isso. Entendeu? Você é melhor do que a ruindade dela. Você é maior do que a ruindade dela. Então, por isso, nós não podemos deixar nada nos contaminar. Nós não podemos deixar. Se eu tivesse perdido a cabeça, eu estaria totalmente errada. Mas eu não perdi a cabeça. Eu não falei nada. E saí como certa na história. Para ela, eu fui a vilã. Mas para o meu Senhor Jesus Cristo, eu fui apenas uma pessoa com sabedoria, esperta, inteligente. Nós temos que saber muito como age, atitude, fala sua. Sabe por quê, gente? Porque nem todo dia a gente vai acertar. Mas nós podemos mudar isso. Nós mudamos isso com atitudes, com palavras. Nós mostramos ser diferente daquela pessoa com palavras, com atitudes, entendeu? Nós mostramos que nós somos boas com atitudes, não somente com palavras. Entendeu, gente? Por isso, uma coisa pra vocês, seja melhor do que isso. Seja melhor do que a ruindade das pessoas. Seja melhor do que a ruindade delas, entendeu? Porque você é melhor do que a ruindade das pessoas. Você é melhor do que esse demônio que tenta usar as pessoas para destabilizar você. Uma coisa eu falo pra você também. Não julgais para não ser julgado. Entendeu? Nós não podemos julgar as pessoas de jeito nenhum. A maneira como ela se veste, a maneira como ela fala, é ela e Deus. Você vive no seu canto e ela vive no canto dela. Porque quando nós julgamos os outros, nós estamos o quê? O que nós estamos fazendo? Nós estamos cegando os nossos pecados. Nós estamos cegando as nossas falhas, entendeu? Por isso, uma coisa pra você. Se você julga o pecado do outro, você não está olhando no seu. Você não está olhando o seu pecado que você comete todo dia, entendeu? Eu falo uma coisa pra você. Pra você julgar alguém, não tem como você julgar alguém. Porque ninguém é perfeito. Quem é perfeito é somente Deus. E mesmo que Deus julgasse você, ele estaria certo. Entendeu? Por isso que eu falo uma coisa pra você. Não julgue as pessoas. O modo que ela veste, o modo que ela fala ou na onde ela vai, o problema é dela. Sabe por quê, gente? Porque quando nós olhamos na casa do outro, quando nós reparamos em pequenos detalhes que ninguém repara na vida do outro, nós estamos deixando de reparar em nossa vida. Nós estamos deixando o diabo entrar cada vez mais em nossa vida e você só está preocupado em ver lá se o vizinho tá comendo, ver lá se o vizinho tá vestindo, ver lá se o vizinho tá fazendo o quê, fazendo o quê, fazendo o quê. Entendeu, gente? Por isso é uma coisa pra você, cuide da sua vida.
cuide da sua vida, priorize a sua paz, esqueça a vida do outro, entendeu? Mas é claro que você pode alertar, mas é claro que você pode falar que o juízo final tá chegando, é claro que você pode conversar, ajudar quando precisa, mas aqui, julgar as pessoas é somente Deus, condenar é somente Deus, porque nós não somos ninguém para julgar ou condenar o outro. Nem nós sabemos para onde vamos, então por que você julga e condena o outro? Eu falo uma coisa pra você. Se eu tivesse, no relato que eu contei pra vocês, se eu tivesse perdido a minha cabeça, se eu estivesse falando 1000 coisas pra aquela pessoa, eu estaria errada, sairia como vilã e com advertência. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui inteligente, esperta. Eu deixei isso pra lá. Eu falei assim, eu não ligo pra nada que você fala, entendeu? Só quero priorizar minha paz e é isso. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente se intromete em briga, Jesus não gosta. Mesmo que a gente esteja com razão, briga nunca é bom, né? Então, uma coisa que eu falo pra você, gente, priorize a paz. Parem de julgar, você que está julgando, você que vive julgando, condenando o outro, olha para a sua vida. Igual Deus fala aqui, ó. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Ó, pra você ver. Você está preocupando tanto com a vida do outro que esquece da sua vida. Entendeu? Jesus usou o quê? Jesus usou o cisco no olho e um tronco no seu olho. Eu estou usando a vida mesmo. Eu tô falando pra você, você se preocupa tanto com a vida do outro que esquece da sua vida. Esquece que você tem filhos, marido, esposa. Entendeu? Você está esquecendo da sua vida. Você está esquecendo da sua vida de estudos e está se preocupando com a vida do outro. É fofoca pra lá, fofoca pra cá. Vou falar uma coisa pra você. Não há nada mais ruim nessa vida do que julgar o outro. Você julga e esquece dos seus próprios pecados, de erros, falhas. Então, ó, se você quer ser cristão de verdade, pare de julgar hoje. Pare de julgar, pare de condenar a pessoa. Porque ninguém é melhor do que ninguém. E uma coisa eu falo pra você. Nós somos falhos e pecadores. Você também é falho, você também é pecador. Então, quem é você pra julgar o outro? Entendeu, gente? É dura a palavra? É dura a palavra. Mas uma coisa eu falo pra você. Pare de julgar hoje. Pare de condenar as pessoas hoje, que você verá uma grande bênção em tua vida. Sabe por quê, gente? Porque nós precisamos de Jesus Cristo. Olha que se você não consegue parar de julgar, se você não consegue parar de condenar a pessoa, você vai fazer o seguinte, você vai dobrar o joelho, orar para o Senhor Jesus Cristo. Dê sabedoria para mim. Você vai orar para o Senhor Jesus Cristo, dê sabedoria para você. Lê a Bíblia em Provérbios para aprender com o rei Salomão, para aprender a sabedoria, entendeu? Para ter sabedoria, para ter discernimento, entendeu? E para que o demônio não use você de novo, ok, gente? Então, gente, essa foi mais uma visualização, espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos orar pedindo a Deus transformação e renovação na nossa vida. Então vamos lá, e vou orar para todas as famílias. Vamos lá então, ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de vida, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui evangelizando o teu povo, Pai. Guarde eles para as tuas asas, Pai, se ovelhinhas perdidas não sabem o que fazem, Pai. Abençoe cada um que assiste uma evangelização todo dia, Pai. Abençoe a vida deles, guarde, livre eles de todo mal, Pai. Abençoe, Pai, aqueles parentes que estão numa cama de UTI, numa cama de hospital, Pai. Eu não sei o que essa pessoa passa, Pai. Eu não sei o que acontece na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. Então abençoe, transforme e renove, Pai, essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe aquelas famílias, Pai, que na vida dela não há mais esperança, Pai. Que dentro do lar tem briga, discussões, Pai. Oh, Pai, abençoe, dê a paz naquele lugar, Pai. Eu não sei o que essa família passa, eu não sei se ela passa necessidade, eu não sei o que acontece na vida dela, Pai, mas o Senhor sabe. Então abençoe e guarde esta família, Pai. Ou aquela pessoa, Pai, que está sozinha, que está perdida neste mundo, Pai. Abençoe essa pessoa, Pai. Dê a paz, a sabedoria, Pai, porque eu creio em um Deus que é vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém, ovelhinha. Até amanhã. Deus abençoe todos vocês. Um beijão.